jogavam caxangá. Escravas de Jó jogavam caxangá. Tira a bota, vai separar. Guerreiras com guerreiras passam o dia a reciclar. Olá, tudo bem? Eu sou a Marinete. Talvez você já me conheça das cartilhas. Eu sou uma catadora do Brasil. Eu vou contar para vocês um pouco sobre as Bonitas, um grupo de mulheres mineiras que ao longo dos anos resolveu se juntar, se capacitar e produzir um plano de ação para avançar com as questões de gênero. Então prepare o seu coração e vamos começar. Antes da gente contar a história mais recente, para não deixar de lembrar, é bom a gente citar quais foram os antecedentes. Quem foram as sujeitas desse processo? Quais os fatos mais marcantes? Vamos ver? A nossa viagem na discussão de gênero na catação começa em 2011, a partir de conversas informais e espontâneas entre as catadoras e os especialistas da UIGO. Nós, mulheres, nós não tínhamos voz ativa em nenhuma mesa, em nenhuma fala. Às vezes, quando nós participávamos de alguma atividade, reunião, algum debate, nós só éramos ouvintes. Vi que tinha muitas mulheres nossas que sofriam alguns abusos, né? Por parte dos parceiros, chegava para trabalhar com muita dificuldade, umas chegavam já chorando, outras muito estressadas. E a gente viu que a gente precisava ter um acompanhamento dessas mulheres. Eu, enquanto Madalena, falei desse tema para a Sonia, qual era o nosso desejo, qual era o nosso sonho. Eventualmente, a gente realizou uma reunião ampliada de mulheres catadoras, incluindo mulheres de outros estados que estavam aqui em Belo Horizonte para um evento do Movimento Nacional. E nessa reunião, depoimentos muito impactantes relacionados à vivência da mulher catadora, das dificuldades que elas tinham nas suas casas, às vezes dificuldades dentro das próprias cooperativas de afirmação da sua voz, das suas posições. Em 2012, essas entidades e instituições aqui resolveram tratar o tema de uma forma mais estruturada. Então, se juntaram para elaborar um projeto colaborativo e participativo, para fortalecer lideranças, realizar pesquisas e colocar a discussão de gênero na roda viva da vida. Esse projeto ele foi conceptualizado, gestado de forma muito participativa e tendo como um norte essa questão de atuar ao mesmo tempo no coletivo e no plano individual. Nós fizemos um mapeamento, aproveitando a nossa ligação com a UFMG e com as pesquisadoras que trabalhavam ali. A gente teve estudantes trabalhando e ali a gente mapeou quais eram os obstáculos e as necessidades práticas das mulheres catadoras no sentido de fortalecer a sua voz. E todo esse processo gerou a produção da cartilha Mulheres Catadoras, um marco muito importante nesse trajeto, que foi lançado em abril de 2015 com lideranças femininas e masculinas do Brasil e da América Latina. Ferramenta concreta, numa linguagem acessível, que pode ser usada por catadores e catadoras interessados em trabalhar a questão de gênero. Então, essa ação ela foi muito assim, sensibilização para a temática de gênero e produção de ferramentas. Depois disso, foi desenvolvido o programa de coaching coletivo sobre comunicação com 80 mulheres, além de coaching individual com 10 lideranças do estado. Foi incrível! O coach foi tão importante assim. Eu fiz parte desse coach também. E esse coach fez com que ela se empoderasse, parasse para pensar, parasse para ouvir as pessoas e melhorou muito a forma de trabalho e até enquanto pessoa também elas melhoraram muito.
Outra ação efetiva, que é uma resposta daquilo que nós mapeamos na fase de pesquisação, foi a criação do projeto Cuidar, de mapeamento de riscos de saúde dos catadores. As questões da saúde apareceram no mapeamento que nós fizemos na fase 1 do projeto. E o projeto Cuidar, atendendo homens e mulheres, né, mapeando os riscos, tanto individuais de mulheres e homens catadores, mas também os riscos sob o ponto de vista das pressões que aqueles que exercem funções de liderança dentro das cooperativas identificam. E nos anos seguintes, até 2018, tiveram várias discussões com homens e mulheres, nas associações, no Festival Lixo e Cidadania e nas oficinas de uso da cartilha. De um tempo para cá, desde que a cartilha foi confeccionada, eu acho que tem sim, as mulheres têm avançado um pouco. Vamos à primeira parte dessa nossa narração. Em reuniões presenciais foram assuntos demais e muita capacitação. O que seria gênero, sexualidade, feminismos, planejamento? O que é política? Grandes debates. Nesse processo de elaboração do plano de ação, que começou com encontros presenciais, né? A gente teve a sorte de começar com esses encontros presenciais com um grupo de mulheres que a gente ampliou, né? A gente tinha um grupo que trabalhava mais tradicionalmente juntas, e aí a gente falou, não, vamos, né? As bonitas têm que ir crescendo. A força de mulher que nós temos é uma força social, familiar, né? De manter esse direito que é nosso como mulher, de ser existido no nosso corpo, e dos nossos filhos com as suas orientações e identidade de gênero. Nada é vencido quando se trata da luta das mulheres. Nada está vencido, né? Porque sempre tem uma companheira, tem situações que a gente busca. Foram várias dinâmicas de grupo para ajudar a quebrar o gelo, movimentar o corpo e pensar fora da caixinha. Aprendemos sobre o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, e técnicas teatrais do teatro em imagem. Criar cenas teatrais falando sobre o alcoolismo e violência contra a mulher mexeram muito com a gente. O teatro ele tem o poder de fortalecer o debate pelo coração. A reflexão vem pela emoção. A gente vai tentar trabalhar um pouco dentro do teatro, assim, mostrando para elas, né, o que o alcoolismo traz para ela, para a família. Eu sento o braço desse moleque aqui falar comigo, sem eu dar ordem aqui. E aí, a comida tá pronta? Eu aprendi muito como você olhar no rosto da companheira. Eu tenho uma foto minha com a Raquel, ela pegando assim no meu rosto. Aí, isso aí até hoje, dentro dos empreendimentos onde a gente vai, traz alegria, sabe, para os grupos. As pessoas têm preconceito que uma mulher não pode tocar no rosto da outra, o homem não pode. E vocês trouxeram essa forma da gente ver como é bom a gente interagir na forma cultural. Então, quando você traz um assunto tão sério, mas de uma forma mais leve, outras pessoas se dispõem a entrar nessa luta e fazer parte desse movimento também. E no segundo momento, partiu-se para o plano de ação. Mas com a pandemia, ficar juntas não podia. Teve que ter transmissão. Como se reunir na pandemia? Quais elementos um plano tem? Depois das oficinas de capacitação, nós partimos para a elaboração de um bom plano de ação das bonitas. E isso aconteceu em meados de 2020, bem no meio da pandemia. Então, tivemos que nos adaptar e aprender a conversar e nos reunir pela janelinha do mundo virtual. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas a gente no cenário enquanto catadora foi mais surpresa ainda, porque assim, a gente viu que tinha várias coisas acontecendo, inclusive várias mulheres sendo mais vítimas ainda de violência doméstica, né, pelo cenário de ter que ficar em casa junto com seus agressores. Se antes as mulheres já precisavam
e os homens ter o conhecimento de quanto isso afeta, impacta para a gente, agora precisa mais ainda. Muitos de nós ainda temos que nos formar, capacitar sobre, né, a nova tecnologia, a informática, a essas novas maneiras e práticas da gente trabalhar, né? E a gente viu que a gente poderia, né, se a gente estruturasse um formato onde elas pudessem ter a capacitação para o uso dessas ferramentas, novas ferramentas, que a gente poderia continuar o processo de planejamento. Boa noite a todas as bonitas. O grupo topou esse desafio, estruturamos as reuniões em 1h30, não mais que 1h30, e ao longo da semana que antecedia um encontro, elas faziam para casa, ou seja, elas refletiam sobre que ações de gênero elas achavam que seria importante. É sempre bom lembrar o tanto que nós já caminhamos. E hoje a gente vai resgatar um pouquinho dessa nossa história, muito potente, essa nossa trajetória. Eu vou chamar agora a Valdete para dizer quando que, Valdete, a gente consegue fazer essa ação, que é essa capacitação de empoderamento, para que os catadores reconheçam a importância do trabalho. Coloca, Júlio. Fiz aqui um levantamento de tudo que a gente conversou. O que é o plano de ação, essa facilitação que a Ângela trouxe para todo mundo, né? A gente já fazia isso na prática, né? E não sabia o que era. E aí, depois que foi explicado para nós que um plano de ação ele tem que ter planejamento, ele tem que ter tempo, ele tem que ter hora, ele tem que ter as pessoas responsáveis para que esse plano dê certo. Tinha tarefas que a gente tinha que voltar com devolutivas e todo mundo fazia e voltava com a devolutiva e a gente discutia ali o que uma tinha trago para ver o que dava para acrescentar, então acabava que o que uma trazia completava a ação do que a outra tinha pensado. Mesmo nós fomos estudar sobre isso e conseguimos responder os exercícios, foi muito legal. E assim, depois de debates, discussões, relatórios, reuniões, comunicados no Zap, choro, estudos, foi construído tijolinho por tijolinho o plano de ação das bonitas. Então a gente desenvolveu um plano de ação para 2021 a 2023, né? São ações que a gente pretende fazer no território. Participação de mais pessoas, para não ficar somente para o GT das bonitas, fazer lives, para poder mostrar o que é o grupo das bonitas, formações políticas, formações sobre o que é o feminicídio, as questões dos LGBTQIA+, porque também é uma parte assim, que é muito deixada de lado pela sociedade, então a gente quer trazer todos esses temas, a gente quer aprender mais com o que o outro trazer pra gente. Então, assim, a gente não quer passar com esse plano de trabalho que tudo tem que ser as mulheres, não, a gente quer dizer que são as mulheres e os homens, né? A gente vamos dividir as coisas que tem para fazer e avançar para fazer com que esse plano de ação, essa formação de gênero, não fique somente em Minas Gerais, vá para outros lugares também. E nosso plano de ação saiu ao final desse processo e em dezembro a gente já estava com o plano de ação todo elaborado, com ações locais, nas suas cooperativas, ações no estado de Minas Gerais, focado no movimento dentro do nosso estado, ações com a nacional do movimento, ou seja, para fora do estado, com a coordenação nacional, com outros núcleos do movimento em outros estados, ações com outros movimentos sociais, porque essa é uma preocupação nossa, ações também formativas e ações com catadoras autônomas. E a gente estava com vários planos, várias metas para o próprio grupo, né, das bonitas, porque ele é um piloto em Minas, mas o desejo dele chegar em outros estados estava muito forte, muito grande, e a gente estava com bastante confiança nisso. Ontem, por exemplo, teve gente com a gente do Piauí. A segurança que as meninas que estão participando dessas rodas de conversas, mesmo que de forma digitalizada nas mídias sociais, isso me deixou tão empolgada, tão feliz, que
que eu começava uma fala, outra começava, aí a outra complementava. A gente estava numa sintonia e eu fiz questão de dizer, eu digo, gente, olha a diferença de quem já está participando desses diálogos comunitários e desses Brasis que nós temos. A gente está conseguindo passar para todo mundo o que é essa questão de gênero, o que a gente precisa avançar, como é que a gente constrói isso junto, cresce junto. Acabei passando aqui por algumas catadoras da comunidade onde que eu moro e bateu muito, né, com a realidade delas, de muitas catadoras dizer que não se vê como mulher, que sofrem com depressão, que sofrem com baixa autoestima. Falar da minha mãe porque ela rompeu esse paradigma, hoje ela tem uma vida normal, vive bem, e é uma guerreira. Então, eu acho que é muito bom a gente poder falar sobre isso também, para despertar aquelas pessoas, aquelas mulheres que têm passado por esse tipo de dificuldade, para elas conseguirem superar. Isso fortalece cada vez mais esse trabalho tão maravilhoso. Então, a gente está bombando, viu, com o nosso plano de ação e fazendo ele até sem sentir. Terminando este vídeo da História das Bonitas, extraímos umas palavras que dessa história se lavra para que você reflita. Vamos falar aqui de coisas que aprendemos com esse projeto de gênero. Primeiro, que foi importantíssimo realizar essas conversas em locais somente com mulheres. Método participativo de educação popular na arte de mobilizar são essenciais. Manter a comunicação é fundamental. Precisamos pensar em processos contínuos. E, principalmente, montar um plano de ação, com reuniões, capacitações e por aí vai. Mas tem que assumir o compromisso de colocar o plano de ação em prática. Recapitulando para você, bonita que está nos vendo. Você começa aí na sua associação com um núcleozinho de mulheres, vai juntando mais bonitas até ter coragem de chegar nos homens. O importante é juntar os companheiros na luta pela igualdade. Ninguém largando a mão de ninguém. Sempre com muito cuidado. E solidariedade. Contamos com você, viu? Conto com você. Contamos com você.